Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! Estamos nós novamente aqui para a nossa quarta aula de português aqui do nono ano. Nessa aula, nós faremos a correção de alguns exercícios da lista da aula 3. Uma lista de exercícios sobre os tipos de predicado e sobre a transitividade verbal. Bora lá então, pessoas? Primeiro exercício da lista. Identifique a predicação dos verbos destacados nas frases, de acordo com a aplicação abaixo. Então, identificar a predicação é saber se o verbo é, letra A, intransitivo, ou letra B, transitivo direto, ou letra C, transitivo indireto, ou letra D, bitransitivo, que são os verbos transitivos diretos e indiretos, aqueles que exigem dois complementos, um sem preposição e um com preposição obrigatória. E letra E para os verbos de ligação. Nossa primeira frase diz o seguinte: o animal obedece a seus instintos. Qual é o verbo destacado? Obedece, muito bem. Quem é que obedece? O animal? O animal funciona como sujeito do verbo obedecer. Quantos núcleos nós temos no sujeito animal? Um só. Portanto, é um exemplo de sujeito simples. Agora, o verbo obedecer mais a seus instintos forma o predicado. Tudo aquilo que eu falo do sujeito é o predicado. Então, dentro do predicado, obedece a seus instintos. Eu poderia retirar a expressão a seus instintos e ficar somente com o verbo obedecer? Faria sentido, por exemplo? O animal obedece? Ponto. O animal obedece. Isso faz sentido? Não, porque quem obedece, obedece a algo. É um verbo transitivo, precisa de complemento. Eu não sei a quem foi obedecido. E neste caso, a seus instintos, que é complemento do verbo obedecer, exige preposição? Sim. Qual é a preposição que ele exige? A preposição? Quem obedece, obedece a algo. Portanto, o verbo obedecer exige a preposição a. E como ele exige um complemento com preposição obrigatória, ele é um verbo transitivo indireto. Portanto, aqui nós devemos marcar a letra C, pois obedecer é um verbo transitivo indireto. Próximo exemplo. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos para o exemplo 2. Os metais são úteis. Qual é o verbo desta oração? Quem pensou em são, acertou. São aqui é presente do verbo ser. Agora, eu preciso identificar o sujeito desta oração. Quem é que é alguma coisa aí? Os metais, muito bem. Os metais, como tem um único núcleo, que é metal, é um sujeito simples. São úteis, portanto, funciona como predicado, que é tudo aquilo que eu falo do sujeito. O predicado é formado essencialmente pelo verbo e possivelmente por um complemento verbal. Se é que este verbo exija um complemento verbal. O verbo ser indica uma ação? Não. Então, certamente ele será um verbo de ligação, mas para que ele seja um verbo de ligação, úteis precisa ser uma característica atribuída ao sujeito os metais para que ele seja um predicativo do sujeito. E úteis é um predicativo do sujeito? Sim. Úteis é um adjetivo, portanto, atribui uma característica ao sujeito os metais. Desta forma, nós temos aqui um verbo de ligação. Eu deveria marcar a letra E. Já no nosso exemplo 3, as crianças gritavam. E a Malu latia, minha cachorra Maru para de latir. Olha só. As crianças gritavam. Qual é o verbo desta oração? Gritavam. Quem é que gritava para eu descobrir o sujeito? As crianças. As crianças é um sujeito também composto por um único núcleo. Portanto, o sujeito será simples. Retirando o sujeito, as crianças, o que sobra, gritavam, é o meu predicado da oração. Esta oração, gritavam, é formada somente, este predicado, gritavam, é formado somente pelo verbo
Portanto, este verbo precisa ser obrigatoriamente intransitivo. Ele não tem complemento, ele não exige complemento algum. Quem grita, grita. Não há complemento verbal. Certo, moçada? Seguimos. Já na frase 4, chamei um médico. Qual é o verbo em destaque? Chamei, do verbo chamar, é pretérito perfeito do indicativo. Agora, quem foi que chamou? Eu chamei. Agora, o sujeito eu aparece escrito nesta oração? Não aparece escrito. Mas eu consigo identificar quem é o sujeito? Sim, porque eu conheço quem sou eu. Portanto, o sujeito é identificado. Quando ele não aparece escrito, mas é identificado, nós temos um exemplo de sujeito oculto. Por isso que o Davis deixou ali dentro de um retângulo cinza, porque ele não está presente na oração, ele está oculto. Caso ele estivesse escrito na oração, o sujeito seria simples. Agora, então, nesta frase, chamei um técnico, é tudo predicado. Este predicado pode funcionar somente com o verbo? Chamei? Nananina, não. Porque quem chama, chama algo, chama alguém, chama alguma coisa. Eu chamei o professor, eu chamei o meu colega, eu chamei minha namorada. Quem chama, chama alguma coisa. Eu chamei a Malu. Vem, Malu. Vem cá. Vem. Pula aqui. Vem cá para eles verem a Malu. Ó, eu chamei a Malu. Quem chama, chama algo. Portanto, o complemento, ou melhor, um técnico, funciona como complemento do verbo chamar, que é aquilo, ou melhor, quem foi chamado. Como este verbo exige um complemento, ele é um verbo transitivo, só que é um complemento sem preposição obrigatória. Um é artigo e técnico é substantivo. Portanto, não há preposição sendo exigida pelo verbo. Quando não houver preposição sendo exigida pelo verbo, ele é um verbo transitivo direto. Portanto, aqui eu deveria marcar a letra B, verbo transitivo direto. Já na última frase do exercício 1, frase 5, nós temos a oração. Daremos o prêmio ao vencedor. Qual o verbo desta oração? Daremos. Muito bem. Quem foi que deu alguma coisa aqui? Nós. Mas nós não apareceu escrito nesta oração. Eu consigo identificar quem é o sujeito? Beleza, sim, o sujeito é nós. Como o sujeito é nós, a palavra nós, e eu consigo identificar, apesar de ela não aparecer, nós temos um exemplo de um sujeito oculto. Portanto, daremos o prêmio ao vencedor, é o predicado desta oração. Este predicado é formado por algumas palavras, somente pelo verbo. Eu poderia dizer, por exemplo, daremos ao vencedor? Somente isso, daremos ao vencedor? Não. Por que não? Porque tem gente que vai perguntar, ué, mas o que foi que nós demos? Ou melhor, o que foi que nós daremos ao vencedor? Porque quem dá, dá algo para alguém. E eu não tenho algo dado aqui. Eu poderia dizer, então eu preciso do prêmio, porque o prêmio foi aquilo que foi dado. Eu poderia dizer só, daremos o prêmio? Ponto. Mas quem dá algo a alguém, e a quem foi dado o prêmio? Eu não disse. Falta informação. Portanto, eu preciso dos dois complementos. Tanto do complemento sem preposição, que nesse caso é o prêmio, quanto do complemento com preposição, que nesse caso é ao vencedor. Logo, o verbo dar exige dois complementos verbais. Um sem preposição obrigatória e outro com preposição obrigatória. Portanto, é um verbo transitivo direto e indireto. Eu deveria marcar a letra D. Certo, moçada? Finalizado o exercício 1.
Então, finalizada a correção do exercício 1, vocês podem dar continuidade à resolução da lista de exercícios e as demais questões nós corrigiremos na nossa próxima videoaula. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.